Olá, meu nome é Eduardo Claro e em continuação aos vídeos que eu estou gravando com tutoriais referentes a OCI, Oracle Cloud Infrastructure, eu vou nesse vídeo demonstrar como que funciona na prática o serviço de auto-scaling, em que você pode determinar que mais servidores sejam iniciados automaticamente para atender uma demanda variável no seu ambiente e também desligados quando essa demanda maior se reduz, ok? Isso normalmente é usado para servidores web, ok? E eu vou demonstrar então todos os passos desde criação da VCN, configuração do security list, criação das instâncias, instance pool, auto-scaling e tudo o resto necessário até demonstrar isso funcionando, estressar a CPU e ver que o próprio serviço de auto-scaling vai criar uma nova instância demonstrando o funcionamento disso. Tá? Para começar, eu tenho aqui uma ferramenta nova da Oracle, que é o OKit, ok? OCI Designer Kit. Tá? Como vocês podem ver, ele foi lançado agora aqui no começo de maio. Tá? Eu estou gravando esse vídeo no dia 28 de maio, então faz 15 dias, 2 semanas que essa ferramenta foi lançada. Tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para esse post aqui que mostra como é que a ferramenta funciona e como instalar. É bastante simples, tá? Ele instala numa imagem Docker, num container Docker, tá? E é uma ferramenta que te permite com facilidade desenhar a sua infraestrutura de Cloud Oracle. Tá? Como é uma ferramenta muito nova, ela ainda tem algumas limitações do ponto de vista de desenho e também nem todos os componentes disponíveis na OCI estão aqui disponíveis para você desenhar. Tá? Então, muita coisa ainda está faltando, mas essa ferramenta provavelmente deve ficar muito boa num curto espaço de tempo. Ok? Então, deixa eu só mostrar aqui rapidamente a ferramenta. Né? Aqui do lado esquerdo eu tenho todos os elementos que eu posso utilizar de compute, containers, database, gateways, networking, etc. Do lado direito, eu tenho propriedades de cada um dos elementos. Então, se eu clicar aqui, por exemplo, no compartimento que nesse momento está vazio, eu posso dar um nome para ele, eu posso colocar tags, ok? E tudo que eu for fazendo aqui, o objetivo é que no final você salve um arquivo que vai ser gerado, que é um arquivo no formato JSON, e que você poderia usar para, através de uma ferramenta tipo Terraform, você fazer o deploy de toda essa arquitetura que você desenhou graficamente, fazer o deploy automático na sua Cloud Oracle, ok? Então aqui eu tenho um canvas vazio só com compartimento, né? Então, só mostrar aqui, né? Eu clicando aqui no hambúrguer e dando new, ele cria um desenho novo aqui, ok? Só com compartimento. Eu não vou me preocupar com nomes, com as propriedades detalhadas, ok? Eu só vou mostrar realmente os elementos que eu quero criar, tá? Então, a primeira coisa que eu vou criar aqui é uma VCN, ok? Então, eu vou criar a minha VCN, tá? Deixa eu até colocar aqui 10.0.0.0.16, tá bom? Então, eu vou usar esse CIDR, tá? Dentro da minha VCN, eu vou ter duas subnets, ok? Uma pública e uma privada. Então, eu vou colocar aqui uma subnet e vou colocar aqui uma outra subnet, tá? Eu vou dizer aqui, por exemplo, eu vou clicar nessa primeira subnet e vou aqui nas propriedades. Deixa eu configurar aqui 10.0.0.0.24, ele já sugeriu para mim. Eu vou dizer que essa primeira é pública, ok? E nessa segunda aqui eu vou dizer que ela é privada, ok? Na minha subnet pública, o que eu vou colocar é um load balancer, ok? E na minha subnet privada, eu vou colocar as compute instances que vão estar dentro de um grupo de auto-scaling, ok? Só para representação eu vou colocar duas aqui, mas na verdade quando eu for criar lá o grupo para auto-scaling eu vou configurar com 1 e podendo crescer até, por exemplo, 3, tá bom? Mas só para demonstrar aqui eu vou deixar essas duas criadas, ok?
se eu clicar aqui no meu Load Balancer e olhar nas propriedades, veja que ele já me mostra quais são as Compute Instances que existem e eu posso clicar nelas aqui para que o desenho me mostre a ligação entre esse Load Balancer e essas Compute Instances. Ok? O que mais eu vou criar aqui? Eu vou colocar um Internet Gateway dentro dessa VCN. Tá? Por quê? Porque ele é necessário para que eu consiga acessar essa VCN pela internet, né? E eu consiga acessar então o Load Balancer, que vai ser a porta de entrada da minha aplicação. Os meus servidores aqui na rede privada, eles não podem acessar a internet pelo Internet Gateway, né? Então eu preciso colocar um NAT Gateway, tá? Na minha VCN, que vai ser usado para que essas instâncias da rede privada consigam acessar a internet para baixar softwares. Por exemplo, eu vou baixar e instalar o Apache nelas, tá? Fazer upgrades e tudo mais. Ok? O que mais está faltando? Uma coisa importante aqui é, como essas duas instâncias, ou todas as minhas instâncias aqui estarão numa subnet privada, eu não consigo acessá-las da internet. Então eu não consigo fazer SSH para elas, tá? Então se eu precisar instalar algum software, fazer alguma configuração, ajuste, né? Eu não conseguiria fazer isso acessando elas diretamente. Então o que eu vou fazer é criar uma instância na rede pública que vai me servir como um computador gateway, né? Ou o pessoal chama de Bastion Host, se bem que um Bastion Host, na verdade, ele estaria numa rede separada e tudo mais, né? Ok? Ou não, deixa eu fazer a coisa certinha, vai. Deixa eu tirar isso aqui daqui. E, se eu não me engano, eu tenho aqui Bastion Host. Eu acho que é esse aqui, deixa eu ver, deixa eu fechar essas outras coisas. Aqui, Bastion Server. Então, deixa eu colocar aqui um Bastion Server. Veja que ele não apareceu, né? Ele está com problema aqui de desenho, né? Como eu falei, uma ferramenta nova que tem ainda seus problemas, tá? Agora apareceu aqui o Bastion Server, tá? Então o Bastion Server ele cria uma terceira subnet, tá vendo? Já com a sua própria security list e tudo mais. Então vou fazer o desenho certinho. Eu vou criar aqui então essa terceira e essa daqui eu vou usar como 10.0.3.0. Ok? Então, perfeito. Eu vou ter uma terceira subnet só para o Bastion Server, que vai ser um servidor simples numa rede pública e vai ser usado para que eu consiga fazer SSH para ele a partir da internet, usando lá o meu Internet Gateway. E a partir dele eu consigo fazer SSH para as minhas instâncias privadas. Ok? Então esse é o meu desenho básico. Tá? Eu estou com 3 subnets, tá? 2 públicas, uma para o Load Balancer, outra para o Bastion Host. Tá? Claro que se eu quisesse simplificar, eu poderia, como eu tentei desenhar inicialmente, colocar esse Bastion Server aqui diretamente nessa mesma subnet do Load Balancer, mas vamos deixar bonitinho, criando uma terceira. E eu tenho aqui a outra subnet que é privada com os meus Compute Instances, ok? Então, esse é o desenho básico e eu vou deixar esse desenho aqui aberto como referência. E a partir de agora, então, a gente vai lá para o OCI e vamos começar a criar esses elementos e configurar para que a gente tenha depois maneiras de testar tudo isso e ver o auto-scaling funcionando. Ok? Bom, voltando aqui então, como eu falei, eu vou deixar o desenho aberto para referência e eu vou aqui na minha Cloud Oracle, na minha tenancy, vou começar a criar os elementos, tá? Então a primeira coisa que eu vou criar é a minha VCN, tá bom? Então eu vou aqui, Create VCN, eu vou dar um nome de VCN underline AS, né, de auto scaling, ok? Eu vou usar esse sufixo para tudo aqui, 10.0.0.16, né? Relembrando sempre que o /16 significa que os 16 primeiros bits, equivalentes aos 2 primeiros dígitos, são a definição da rede, né? Então tudo que for 10.0 está dentro dessa rede e os 2 últimos dígitos, ou os 16 últimos bits, determinam os endereços dos servidores dentro dessa rede, ok? Então, VCN AS, eu vou criar a VCN, ok? Dentro da minha VCN, eu já vou criar o meu Internet Gateway, IGAS, só preciso dar o nome, tá?
Eu vou também criar um NAT Gateway, lembrando, né? Aquele que é necessário para que as minhas subnet privadas consigam acessar a internet, tá? Então, create NAT Gateway, NAT AS, ok? Eu vou criar as minhas subnets, então eu vou criar aqui pub AS. Aliás, antes de criar as subnets, eu vou criar as route tables, ok? Como eu vou ter as coisas bem separadinhas, né? Então eu vou criar route tables e security lists separadas para cada subnet para ficar mais bonitinha a coisa. Então, eu vou colocar route table da pub1 AS, tá? Porque eu vou criar uma subnet pub1 AS, ok? Que vai ser a rede a subnet pública para o load balancer. Eu vou criar uma pub2 que vai ser para o Bastion host e eu vou criar uma priv1 que vai ser para os servidores web, ok? Então rt pub1 AS, deixa eu até copiar esse nome aqui. Eu vou criar, não vou criar nenhuma regra ainda, só vou criar as route tables, ok? Então pub2 AS e eu vou criar uma priv1 AS, ok? E vou fazer a mesma coisa aqui com as security lists, ok? Eu vou criar uma SL pub1 AS, não vou criar nenhuma regra ainda, depois a gente entra no detalhe das regras. Eu vou criar uma SL pub2 AS e vou criar uma SL priv1 AS, ok? Então já tenho as minhas security lists e route tables, tá bom? Então agora sim eu consigo criar subnets mais bonitinho. Claro que eu poderia depois alterar as subnets para associar a route table e a security list correta, mas eu preferi fazer antes. Então eu vou criar a subnet como pub1 AS, ela vai usar 10.0.0.0/24, né? Lembrando aqui, ó, a minha primeira subnet, 10.0.0.0.24, que vai ser pública e vai ser usada para o load balancer, ok? A route table vai ser a route table pub1, ela vai ser pública, DHCP padrão e a minha security list pub1, ok? E eu vou criar uma segunda subnet que vai se chamar pub2, eu vou usar 10.0.1.0/24, que é o segundo aqui. Essa subnet, eu estou criando essa segunda pública, então é 10.0.3, né? Que aliás eu não usei o 2, né? Eu usei 0, 1 e 3, mas não tem problema nenhum, vou manter assim para ser coerente com o desenho. 10.0.3, eu vou usar a route table pub2, ela vai ser pública também, a DHCP padrão, eu vou usar a security list pub2. Eu vou criar, e eu vou criar uma terceira subnet, essa vai ser aquela subnet privada, que vai ser usada para os servidores web. Então, 10.0.1.0.24, 10.0.1.0.24, a route table priv1, essa vai ser privada, ok? E vou usar a security list privada, só confirmando, eu cliquei em privada, ótimo, criei. Então eu tenho a minha VCN criada, eu tenho as 3 subnets criadas, eu tenho o Internet Gateway, eu tenho o NAT Gateway, Security Lists e Route Tables criadas, sem ainda nenhuma regra, ok? Então, olhando lá, eu criei a VCN, Internet Gateway, NAT Gateway, Security Lists e
route tables, 2 subnets públicas, uma subnet privada, né? Não criei ainda os elementos, né, computacionais, né? Não criei load balancer, não criei nenhuma instância ainda, ok? Vamos continuar aqui então agora falando sobre roteamento. Então, vamos pegar aqui a minha route table da subnet pública. Então, vamos olhar o desenho? A minha subnet pública 1 aqui, ela vai ter o load balancer, certo? Então, ela precisa rotear, lembrando que roteamento é para onde eu vou determinar como é que as coisas saem ou entram da minha VCN, tá certo? Então, é uma subnet pública, eu vou acessar a internet através do Internet Gateway, tá? Então eu preciso ter uma regra aqui nessa route table, que vai ser uma regra do tipo Internet Gateway, tá? E eu vou dizer tudo que for destinado para a internet para fora, tá certo? 0000/0, eu quero usar o Internet Gateway, ok? Então eu estou falando que essa route table pode se comunicar com a internet, tá? Ok? Lembrando, eu não preciso de roteamento interno, então não preciso fazer nenhuma regra de roteamento para que essa subnet converse com essa ou com essa, vice-versa. Eu preciso sim ter regras na security list para permitir as comunicações, mas route table só para fora da VCN, tá? Então essa subnet pública, se eu não estiver esquecendo de nada, eu só preciso dessa regra do Internet Gateway, tá? A mesma coisa aqui com essa outra subnet pública que vai ter o meu Bastion host lá, tá? Então eu vou voltar aqui para minha VCN, eu vou lá nas route tables, eu vou clicar na route table pub 2 e eu vou adicionar também a mesma regra, né? Tudo que esse cara quiser falar com a internet vai ser via Internet Gateway, ok? Então eu estou roteando as duas subnets públicas para a internet. A subnet privada, ela não vai conversar com a internet via Internet Gateway, porque o Internet Gateway é para subnets públicas com IPs públicos, né? Essa daqui não, eu quero deixar esses caras protegidos, eles não podem ser acessados pela web, né? Eu quero que eles acessem a web, né? Mas não sejam acessados da web. Então a maneira de fazer isso é via Net Gateway. Então eu vou na minha route table priv1, eu vou adicionar uma regra e essa regra vai para o NAT Gateway, tá? Tudo que os elementos dessa subnet quiserem acessar, que seja fora da VCN, vai para o NAT Gateway que eu criei, ok? Então eu já defini os roteamentos, tá? Então de novo, as subnets públicas estão sendo roteadas via Internet Gateway para a internet e a subnet privada via NAT Gateway, tá? Agora vamos para as security lists, ok? Então vamos olhar aqui. A minha security list, a minha public subnet, perdão, 1, ela vai ter o load balancer somente, ok? E eu preciso acessar esse load balancer pela internet, tá? Eu vou criar uma configuração para ele acessar pela porta 80, tá? HTTP, sem ser HTTPS, para simplificar, ok? Então eu preciso ter uma regra permitindo a entrada de porta 80, ok? E permitindo a saída de qualquer tráfego, tá? Porque esse cara eu quero poder acessar a internet, né? Ou liberar qualquer acesso à internet. Então eu vou na minha security list pub1, ok? Eu vou adicionar uma regra de entrada falando que tudo que vier da internet que for destinado à porta 80 pode passar. Então estou permitindo o acesso de entrada pela porta 80 para a subnet 1 onde vai estar o load balancer, ok? E eu vou adicionar uma regra de saída que falando que ele pode sair para a internet e qualquer tráfego, qualquer porta. Ok? Então entrada pela porta 80
saída liberada. Ok? Vamos para a security list pub 2. A security list pub 2 ela é do Bastion Host, ok? Então o que eu preciso permitir com o Bastion Host? Então eu preciso permitir primeiro, vindo da internet aqui, eu preciso permitir SSH, certo? É para isso que eu estou criando esse cara, para fazer o acesso via SSH. Então vou adicionar uma regra de entrada para SSH. Eu quero poder pingar esse cara também, tá? Então eu vou falar que tudo que vier da internet no protocolo ICMP, eu também vou permitir, ok? Então esse cara pode ser pingado e pode ser acessado via SSH, ok? E eu quero também permitir que ele saia para a internet. Então 0000 destino, qualquer coisa está liberada. Então no Bastion Host eu posso entrar pela porta 22 e posso acessar também via ICMP para ping. E a saída está liberada. Ok? Então já configurei essa e falta essa daqui agora, que é a mais interessante aqui do nosso desenho, né? Então vamos lá para voltar para as security lists, né? E vamos para a security list privada, tá? E eu vou falar o seguinte, olha só. O que eu vou permitir? Eu quero permitir que esse Bastion Host acesse essas instâncias via SSH, tá certo? Mas é só que vier daqui, não o que vier da internet ou de qualquer outro lugar. Então, eu vou ser bem específico. Olha, eu vou falar assim, vou adicionar uma regra de entrada falando, olha, tudo que vier de 10.0.30/24, que é a subnet do meu Bastion Host, qualquer coisa que vier dessa origem para a porta de SSH, né, que é a 22, eu vou permitir. Tá? Então eu permito SSH, mas não é da internet, é só da minha subnet pública do Bastion Host. Ok? E também, obviamente, eu preciso que este servidor aqui, load balancer, acesse os meus web servers que vão estar abertos para a porta 80. Então eu vou falar, olha, também vou adicionar uma regra de entrada, agora vindo da subnet 10.0.0.24, né, 10.0.0.24, permitindo com destino à porta 80. Então o load balancer pode acessar os meus servidores a partir da porta, através da porta 80. E eu vou dizer que esse cara também pode qualquer tráfego de saída, né? Tá bom? 0000 egress, ele pode sair, tá? Por quê? Porque eu quero acessar a internet para baixar o Apache, fazer upgrades e tudo mais. Ok? Então eu configurei também agora as minhas regras nas security lists. Então, se eu não tiver esquecido nada, essa parte está configurada, tá? Então toda a parte de VCN, subnets, security lists, route tables, internet gateway e NAT gateway, nas security lists e route tables, todas as regras já criadas conforme eu desejo, ok? Então no próximo passo eu vou criar um servidor web que vai servir como padrão para a gente criar o nosso instance pool e depois o auto-scaling, load balancer e tudo mais, tá bom? A gente volta já. Bom, voltando aqui, pessoal, então eu já configurei toda a minha parte de rede, né? VCN, subnets, security lists, route tables, internet gateway, NAT gateway, e agora eu vou começar a criar os elementos. Então o primeiro elemento que eu vou criar vai ser esse servidor Bastion aqui, ok? Em que eu vou fazer a configuração, acessar ele pela internet, tá? E também vou copiar para dentro dele a minha chave privada, porque a partir dele eu também vou vou acessar via SSH os outros servidores que farão parte do meu auto-scaling. Okay? Então, primeira coisa, eu vou criar esse servidor aqui. Então, eu vou lá na parte de compute, ok? Eu vou criar uma instância aqui. Eu vou dar um nome para ela de Bastion_AS, tá?
Eu vou deixar o tamanho padrão, availability domain padrão, só ter certeza aqui que eu estou usando a minha VCN correta, VCNAS, e ela vai estar na pub 2, né? Lembrando aqui o meu desenho, a pub 2 é a segunda subnet pública, tá? Eu quero ter um IP público, né? É essencial que eu tenha. E eu vou carregar a minha chave pública para que eu consiga fazer o SSH com chave, ok? Eu vou criar essa instância, tá? E eu já vou também criar o servidor que vai servir como base para criar o autoscaling, tá? Eu preciso ter um servidor que esteja configurado, criado já para que ele seja base para toda a configuração de autoscaling, tá? De instance pool e tudo mais. Então eu vou criar uma outra instância, tá? Que eu vou chamar de web server 0, tá? Vai ser o primeiro, o default, digamos assim, né? O default, não é default, é default, underline AS, ok? Web server 0, underline AS, tá? Vamos deixar aqui, o que é importante, ele vai estar na rede privada, não pública, então eu não posso associar um IP público, tá? Eu vou carregar para ele também a minha chave pública, que eu já tenho gerada, tá? E uma outra coisa importantíssima que eu preciso fazer aqui é criar a configuração para que esse cara seja um web server, tá? Então eu vou colocar um script aqui, tá? Que vai fazer com que esse cara seja um web server, ok? Eu já tenho um scriptzinho preparado aqui que eu vou colar, tá? Eu vou colocar no texto lá no meu blog esse script, mas você consegue encontrar isso muito facilmente na internet, tá? O que eu estou fazendo é usando o i1, tá? Deixa eu descomentar isso aqui, então eu vou pedir para ele fazer um update no i1, depois instalar, ou não, deixa eu tirar o update aqui só para ser mais rápido, tá? Isso aqui seria legal numa configuração de produção, talvez deixar, né, para que ele faça sempre a atualização dos pacotes, tá? Mas como eu só vou usar para demonstração, eu quero que isso funcione rápido. Então eu vou instalar o HTTPD, que é o Apache, tá? Eu vou instalar o stressng, que é um utilitáriozinho para estressar a CPU, tá? Eu vou habilitar e startar o serviço do Apache, e aí eu vou jogar lá para a minha página inicial do Apache. Basicamente o que eu estou colocando aqui dentro é o hostname e a data, ok? E aí eu também estou liberando a porta 80 no firewall, ok? O serviço HTTP que é porta 80, ok? Então eu colo depois esse script lá, tá? Mas também você pausar o vídeo aí você consegue pegar os comandos que não são nada complicados e você acha facilmente na internet, tá? Então instância web server 0 AS na VCN na subnet privada e gerando um script. Vou criar, ok? O meu Bastion já está ok, o meu web server já está criando, ok? Então agora eu já consigo fazer um teste de acesso a esse cara aqui, tá? Eu já estou com as minhas regras de rede todas configuradas, eu vou pegar o IP dele aqui, né? E vou tentar acessar ele via SSH, tá bom? Então, SSH -i, eu vou dar o caminho do meu arquivo de chave privada, opc@ip. Primeira vez acesso, vou dizer que eu quero acessar mesmo, é esse servidor mesmo, vou dar um OK. Maravilha, estou lá no servidor Bastion AS, ok? Hostname, aqui, maravilha, ok? E a partir deste servidor,
quando esse host tiver criado, né? Vamos esperar um pouquinho. Quando esse host tiver criado, eu vou conseguir pingar esse cara, né? Lembrando que eu abri o ping lá vindo, opa, terminou, né? Vindo do, aqui ó, eu liberei ping daqui para cá, tá certo? Então, se eu não configurei nada errado, eu vou conseguir fazer o ping para esse web server com este IP. Vamos tentar? Então eu estou no meu Bastion e eu vou dar um ping para o outro IP. Não funcionou, tá? Então tem alguma coisa de configuração aí que pode estar errada, tá? Bom, agora terminou, deixa eu ver. Não, eu estou pingando, não está funcionando, então pode ter alguma coisa errada, tá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, eu estou no Bastion, o Bastion está na subnet pública 2, ok, a subnet pública 2, ok, subnet pública 2, ela está usando a route table pública 2 e ela está usando a security list pub 2. E na security list pub 2 eu tenho uma regra de entrada da internet que me permitiu fazer o SSH e uma entrada de CMP que me permite fazer o ping, né? Deixa eu testar o ping aqui, só para a gente confirmar que isso também estaria funcionando. Ótimo. Eu acho que o problema é esse. Lá na subnet, desculpa, lá na security list privada, eu só permiti o SSH, mas eu não permiti o ping. Então eu vou adicionar uma regra de entrada aqui, falando que o que vier do aqui, ó, do 10.03, né, que é a minha subnet do Bastion, via ICMP eu também vou permitir, tá? Agora sim, agora está correto. E agora eu consigo fazer um SSH. Quer dizer, isso aqui eu já conseguia, mas agora eu consigo fazer um ping. Ops, não ainda. Não ainda. Security list privada, vindo do 10.03. Deixa eu ver o meu IP aqui, só para ver que eu estou com o IP correto. 10.032, então eu estou dentro da faixa. 10.03024, ICMP, acesso de entrada. Eu vou dar uma pausa no vídeo aqui e vou fazer um debug disso e já volto para dizer o que estava errado, tá bom? Só para não perder o vídeo ou deixar ele longo eu fazendo o debug. Ok, pessoal, fiz o debug aqui e encontrei o problema, tá? O problema, ele está nas minhas regras egress, ok? As minhas regras de saída nas security lists, em que eu permiti tudo, mas tudo só com protocolo TCP e não todos os protocolos, ok? Então, especificamente na minha SLPub 2, tá? Veja que está aqui como TCP. E aí se eu tento, né, de novo aqui o ping, ele não funciona mesmo, porque o ping usa protocolo ICMP, tá? Então, eu poderia adicionar uma nova regra só para o ICMP, ou como eu estou realmente querendo liberar qualquer coisa de saída, eu deveria ter colocado All Protocols e Non TCP, ok? A hora que eu salvo aqui, falando que eu posso sair da Pub 2, que é a minha Bastion, onde está o meu Bastion Server, eu posso sair qualquer protocolo, aí o meu IP, que é ICMP, começa a funcionar, ok? Então esse era o erro, tá? Só para manter tudo certinho, né, bonitinho aqui, igual, eu vou nas outras duas subnets eu vou fazer a mesma coisa. Então eu vou trocar aqui, ao invés de TCP para saída, eu vou deixar tudo, SLPub 1,
Na SL Pub 2 eu já troquei. E na SL Priv 1 já está também, ok? Então agora sim eu estou permitindo saída a todos os protocolos e por isso o ping funciona, ok? Legal. Vamos continuar. Agora eu quero fazer um SSH do meu Bastion para o meu web server, certo? Era isso que eu queria, né? Por isso que eu criei o Bastion aqui, para conseguir acessar o web server. Mas para fazer isso, eu vou precisar usar a chave, minha chave privada, que não está, obviamente, ainda nesse Bastion Server. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar essa chave, tá? Então, eu vou usar um SCP, SCP-I, e aí eu vou passar a chave para autenticar no servidor, tá? Ou CI key, que é a minha chave privada, tá? Então, ok. Isso aqui já é a parte do comando que autentica no servidor. Estou falando que eu quero autenticar com a chave privada. E o que eu vou copiar para dentro do servidor? É a própria chave privada, porque eu quero depois usar ela para fazer um SCP de lá de dentro para o outro, né? Então, o mesmo arquivo eu vou copiar como origem, e aí sim eu vou colocar opc arroba, deixa eu pegar aqui de novo, o IP do meu servidor web, que é, opa, desculpa, meu servidor web não, o meu Bastion, que é esse cara aqui, e lá dentro eu vou jogar isso para raiz do usuário OPC na pasta .ssh, que é o caminho padrão para guardar as coisas de SSH. Ok? Copiou o arquivo, eu vou dar o SSH de novo, vou para dentro da pasta .ssh e eu der um LL ali dentro, veja que eu estou com o meu arquivo OCI key aqui dentro. Maravilha! Então agora eu posso, a partir do meu Bastion, tentar fazer um SSH para dentro do meu web server, né? O meu web server é 10.0.1.2. Então eu vou fazer SSH-i. Só para manter o padrão, vou dizer o caminho completo. OCI key, usuário OPC, arroba. Veja que eu estou usando IP privado, até porque o meu web server não tem IP público, ele está numa subnet privada, né? Ó, public IP address não existe, tá? E eu consegui conectar, tá? Eu já tinha feito um teste aqui, né? Já tinha copiado e tal para naquele debug, então por isso que ele não me pediu aquele fingerprint para eu dizer o yes, porque no meu caso aqui não foi a primeira vez que eu estava conectando nesse servidor, tá? Mas se fosse a sua primeira vez, ele ia te perguntar, você ia dar um yes e ia estar conectado. Ok? Maravilha. O que falta eu testar de tudo que eu criei? Falta eu testar se aquele script que eu coloquei aqui quando eu criei o web server funcionou e ele ligou o Apache, né? E a minha página está lá. Vamos dar um PS aqui dentro do web server e ver se eu tenho o HTTP rodando. Olha lá, eu tenho o HTTP rodando. Então, aparentemente funcionou. Ele instalou o Apache e tudo mais. Eu também vou para o /var/www/html e ver se ele gerou o arquivo index.html. Tá? Veja que lá dentro eu estou dando uma aumentada na fonte, eu estou naqueles comandos lá, eu colocando o nome do servidor, que é web server 0, e a hora que ele subiu, né, que ele iniciou, que ele foi gerado, tá bom? Então, se tudo estiver funcionando, né, se também aquela parte de liberar a porta 80 estiver funcionando, eu conseguiria acessar esse servidor web desde que eu tenha um load balancer para associar, né, porque eu não consigo via internet, porque ele não tem acesso à internet. Então, esse próximo passo que eu vou fazer é justamente criar um load balancer, tá? Veja que eu ainda não estou usando autoscale, eu estou usando um único servidor, tá bom? Então vou vir aqui em load balancers, eu vou criar um load balancer, né? O nome do meu load balancer vai ser lb_as, tá? Eu vou usar minha VCN AS e lembrando lá no meu desenho, ele vai estar aqui na minha
primeira subnet pública, né? Então, pub1, ok? Vamos ver aqui se tem mais alguma coisa que eu preciso configurar, não, tá? Então, vou dar um next. A configuração de health check, eu falo que eu quero um health check de HTTP na porta 80, tá ok. Weighted round robin. O nome do meu backend set, não tem problema nenhum, não quero me preocupar com isso. Vou dar um next. O nome do listener, né, que é o serviço que vai ter o IP lá flutuante e que me permite acessar isso. Eu quero usar HTTP e não HTTPS, lembra que eu liberei porta 80, né? Deixa eu só voltar aqui para o back-end e eu vou adicionar o meu back-end server, que é o web server, ok? Então, falando que o listener vai distribuir o tráfego para esse cara aqui, que é o único servidor web que eu tenho nesse momento, ok? Então, HTTP. Podia dar um nome mais bonitinho para o listener, para o back-end server, mas isso não é importante nesse momento, tá? Vamos esperar um pouquinho aqui para o load balancer fazer o deploy, ok? E a partir do momento que esse load balancer funcionar e o health check estiver indicando que o servidor, o backend server está funcionando, né? Ele precisa dar um HTTP para lá para garantir que está funcionando, aí eu vou conseguir acessar esse load balancer a partir da internet, se nada mais estiver configurado errado na minha parte de rede, ok? Veja que ele já terminou de criar, o load balancer está ativo, mas o health check ainda não está mostrando o status como disponível, como ok, tá? Isso pode demorar alguns segundos. Eu vou pausar o vídeo e continuar já já quando esse status mudar para ok. Oi, voltando aqui. O load balancer já está criado, mas veja que o status ainda está como unknown, tá? Para o backend set, ok? Para os servidores aqui. Ele diz que não sabe se está no ar ou não, tá? Eu esperei aí uns 2, 3 minutos e ainda não está. Mas a gente já pode testar, né? Eu já testei, na verdade vi que está funcionando. Então eu vou pegar o IP do load balancer, ok? E vou tentar acessar. Olha lá, veja que ele mostrou aquilo que estava lá no meu arquivo index.html, web server 0 e 17.13.13, ok? Então é exatamente o horário que eu joguei lá dentro do meu arquivinho do web server, tá? Então, apesar do health check ainda não estar funcionando aqui, ele ainda não ter mostrado isso como ok, deve demorar mais alguns minutos para mostrar, a gente viu que já está funcionando aqui o meu load balancer acessando o servidor, ok? Continua dizendo aqui que não conseguiu ainda, mas tudo bem, não tem problema não. Ok? Bom, maravilha. Então, o meu load balancer está funcionando, né? O meu servidor web funcionou, a criação lá do servidor Apache e tudo mais. Isso é muito importante porque esse servidor que eu criei como base, esse Web Server 0, ele vai servir como base para o meu grupo de autoscaling, para o meu instance pool, tá? Então, se isso não tivesse funcionado, eu ia ter que refazer, porque eu quero que a instância, quando ela subir, né, ela já suba com a imagem padrão da Oracle e logo em seguida ela já instale o Apache, configure tudo isso para que eu tenha um outro web server funcionando, que é o objetivo dessa demonstração, tá bom? Então, o próximo passo que a gente vai fazer agora é justamente começar a configurar a parte de auto-scaling, ok? Então, meu servidor standalone está funcionando. Então, vamos lá na parte de compute, ok? E aí eu tenho aqui Instance Configuration, tá? Que eu não tenho nenhuma, tá? Mas eu vou na minha instance, eu vou clicar aqui no meu web server, e o que eu vou fazer aqui no More Actions é
create instance configuration. Então eu vou falar, eu quero criar uma instance configuration a partir dessa compute instance, tá? Então, ok, eu vou colocar aqui inst conf underline as, ok? Na verdade, a instance configuration só diz o modelo da imagem que ela vai usar. É só isso, ok? A partir da instance configuration, eu tenho aqui create instance pool, né? Então eu vou criar um pool de instâncias que vai usar essa configuração. Então eu vou criar aqui, eu vou dizer que o nome do meu instance pool vai chamar inst pool underline as. E inicialmente eu quero que esse pool só tenha uma instância, ok? Eu vou ligar um load balancer, tá? Então eu poderia fazer isso depois, mas eu vou falar que eu quero ligar um load balancer, ele vai ser meu lb as, tá? Eu vou usar aquele backend set que já existe, e eu vou usar a porta 80, que é a porta que está aberta, ok? Availability domain, falar que eu quero distribuir as instâncias nos fault domains, tá? Isso já seria default, né? Mas tudo bem, eu vou deixar selecionado aqui. Eu vou usar minha VCN, VCNAS e a minha subnet privada, né? Lembrando, né? Tem que ser subnet privada porque são os web servers, eles não podem estar acessíveis diretamente pela internet. Quem vai acessar eles é o load balancer, ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não, aqui só tagging. E vou criar o instance pool. Deixa eu dar uma revisada aqui. Tá bom. Vou criar instance pool. Então, criei primeiro uma instance configuration, depois criei uma instance pool, e a partir da instance pool eu posso criar uma configuração de auto-scaling, ok? Então, olha, um auto-scaling vai usar um instance pool. Então, eu vou chamar auto-scaling, tá? AS, underline AS, vai só para manter o padrão, né? Mas esse é o auto-scaling realmente. Tempo de cooldown, que é o tempo que ele vai esperar para verificar novamente se deve subir ou baixar instâncias, ok? 300 segundos, o mínimo é 300 segundos, então vou deixar, tá? Qual é a instance pool que você quer usar? É aquela que eu criei agora, que é a única que eu tenho, tá? Nome da política de auto-scaling, vou chamar auto-scaling policy, auto-scaling policy, ok? Que métrica que você quer usar para determinar se você quer escalar, quando escalar esse auto-scaling? Eu vou usar CPU, ok? E eu vou falar o seguinte, olha, eu quero começar com uma instância, tá? E eu quero falar que eu posso subir até 3 no máximo, tá? E eu quero começar com 1. Mínimo 1, máximo 3, começa com 1. E eu quero falar o seguinte, olha, scale out. Então, quando é que eu vou escalar? Né? Quando é que eu vou aumentar? Quando é que eu vou criar uma instância nova? Quando o threshold de CPU tiver acima de, e eu vou colocar, por exemplo, 50%. Então, se a CPU tiver 50%, eu vou subir mais uma instância. E se a CPU cair para 30%, é sinal que o pico já passou e eu baixo uma instância, tá? É claro que talvez num ambiente de produção, talvez você esperaria chegar, sei lá, 70, 80 aqui, né? Mas o que eu quero nesse momento é justamente fazer um auto-scaling funcionar rápido, tá? Então, a partir de 50 eu já quero escalar a CPU, ok? Então eu vou criar esse grupo, esse auto-scaling configuration, ok? Então, relembrando, ó, vindo aqui para Compute, eu criei primeiro uma Instance Configuration a partir da instância, que é o meu web server. Eu criei um Instance Pool a partir da Instance Configuration, que ainda não terminou de provisionar. E aí eu criei um Auto Scaling Configuration a partir do meu Instance Pool, ok? O Instance Pool está provisionando, porque lembra que eu pedi para criar uma instância? Então, se eu vier aqui em Instances, veja que ele está criando, né, já está até rodando, uma nova instância
que foi criada por aquele instance pool, né? Veja que ele põe o nome aqui, né? Então, só para confirmar, né? 10.0.1.2 é o meu web server default, o padrão que eu criei manualmente, 10.0.1 a rede, né? Só para confirmar, ele criou 10.0.1.3, ou seja, está na mesma rede, está na rede privada, bonitinho. Aparentemente está tudo funcionando, tá? Deixa eu ver se o instance pool já atualizou dizendo que provisionou, ainda não, tá? Vamos lá na parte de networking, olhar o load balancer, clicando aqui no meu load balancer, a gente vai ver que lá no meu backend set, eu só tenho um servidor, mas aqui pelo, acho que é no instance pool, agora está funcionando, ele já terminou, né? E aqui ele está mostrando, olha aqui, load balancer, ele diz que ele está ligado ao load balancer, ok? Então, instance pool ligado ao load balancer, e eu tenho uma instância, nesse load balancer eu tenho uma instância manual e eu tenho uma instância do pool. Vamos ver se isso funciona? Deixa eu dar um refresh aqui. Olha só. Tá vendo que o nome mudou aqui, ó? Web Server 0 AS690524 e o outro 100. Esse aqui é o meu servidor manual, esse aqui é o meu servidor que foi criado pela Instance Configuration, ok? Então, veja que o meu Load Balancer já está funcionando e fazendo o Round Robin, né, para os dois, para o manual e para o que foi criado pela Instance Configuration, ok? Maravilha. Deixa eu fazer o seguinte agora. Eu vou lá no meu Load Balancer e eu vou eliminar do meu backend set a instância que eu criei manualmente. Porque eu quero manter só o meu auto-scaling, o meu pool. Tá? Então eu vou lá no meu, desculpa, não é nos listeners, é no backend set. Eu vou falar, esse cara aqui eu quero apagar. Desculpa, não quero apagar o backend set, perdão. Aqui nos backends, né? Eu quero apagar o backend 10.0.1.2, que é o meu manual, né? Que é aquele primeiro, tá certo? Então eu vou remover esse cara aqui. Ok? Então eu vou remover do backend set o meu servidor manual. Deixa eu ver se isso já funcionou. Ótimo. Veja que agora, mesmo eu dando refresh, só aparece aquele que tem um número aqui no final, que é o que foi criado automaticamente pelo meu instance pool. Ok? Só tem um, olha lá, já atualizou aqui, só tem um. Maravilha. Então, está tudo funcionando. Só falta uma coisa fazer, que é estressar a CPU desse cara aqui, fazer a CPU passar de 50% e aí sim esperar um pouco, né? Para que ele perceba esse consumo médio de CPU mais alto e aí ele me suba uma nova instância, ok? Então o que eu vou fazer agora é usar um comando stress, tá? Deixa eu ir lá para dentro do servidor, não é o Web Server AS, não é esse cara, tá? É o 10.0.1.3, tá certo? Primeira vez que eu conecto, tá? Veja lá, ó. Esse cara aqui é aquele que foi criado automaticamente, né? Faz parte da minha instance pool, esse cara. E aí aqui dentro, vou dar um top aqui, tá? Veja que o consumo de CPU está bem baixinho, né? Tá 5, tá 99, 91% idle. Então tá menos de 10% de consumo de CPU somando tudo, tá? Eu vou fazer duas conexões, tá? Então eu vou deixar essa daqui aberta. Eu vou fazer uma outra aqui. -i.
.ssh/ocikey opc arroba. Deixa eu pegar o meu IP público do Bastion aqui. Esse cara aqui. Eu vou abrir uma outra conexão. Tá? A partir daqui eu vou para dentro também do mesmo servidor, né? Então eu vou ter duas conexões com o meu servidor web aqui da Instance Pool. Por quê? Porque uma eu vou rodar o Stress e a outra eu vou ficar monitorando o CPU. Ok? Então eu vou dar um top aqui. Consumo de CPU. idle 99. Soma do resto aqui meio, alguma coisa assim. Então a CPU está bem tranquila. E eu vou usar aquele comando stress ng, né, que eu instalei. Tá? Falando que eu quero estressar 8 CPUs. Tá? Essa máquina só tem 2 CPUs, mas eu quero estressar bem rápido, tá? Para fazer isso funcionar bem rápido. Então estou até colocando mais. E vou rodar. Ok? Então estou estressando a CPU do meu web server, que faz parte da Instance Pool, para ver o auto-scaling. Então vamos olhar aqui. Olha só, o consumo de CPU já foi para 99%, 100%. Maravilha, então estou estressando a CPU. Se a gente for aqui nas métricas da instância, em alguns momentos isso aqui vai mostrar para mim um gráfico com consumo de CPU mais alto, ok? Se eu for lá no meu auto-scaling, clicar aqui no meu grupo de auto-scaling, deixa eu ver a policy, deixa eu ver aqui como é que está o meu instance pool, está rodando, está tudo funcionando, tá? Então o que eu vou fazer agora é pausar o vídeo, ok? Olha o horário aqui, né? No horário Oracle, são 17h52 agora, né? Só para você ver, depois eu mostro o horário para ver quanto tempo que passou, tá? Mostrando que a CPU aqui está próxima de 100%. E aí vamos esperar um pouquinho aqui para ver aparecer uma nova instância sendo criada do Instance Pool, tá? Para que a gente consiga então fazer funcionar, ver funcionar o auto-scaling. Veja que por enquanto eu só tenho uma instância fazendo parte do load balancer e portanto o nome aqui dela não muda, tá bom? Então vou pausar o vídeo agora, 17h52, quase 53 já, e vamos esperar então um pouquinho e eu volto quando isso tiver funcionado para mostrar. Bom, voltando aqui, tá? E eu estou voltando para mostrar que acabou de aparecer aqui para mim uma nova instância sendo provisionada, tá vendo? Então vamos ver o horário que é agora, 58, né? Então demorou 5 minutos, ok? Desde aquela hora que a gente começou a estressar a CPU, 5 minutos, tá? Provavelmente isso aí tem a ver com aquela configuração de 300 segundos, né, que são 5 minutos, eu não lembro o nome, tá? Que a gente criou quando configurou o auto-scaling aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Eu estava tentando lembrar o nome aqui, mas não tem problema não, tá? Cooldown, desculpa, chama cooldown, tá? Então, o cooldown está 300 segundos, ok? Então, voltando lá, ele está fazendo o deploy de uma nova instância, maravilha, já fez o deploy, tá? Vamos esperar um pouquinho, porque é muito provável que vai demorar um pouquinho para ele executar aqueles comandos, né? Para fazer o download do Apache e tudo mais, tá? Deixa eu fazer um refresh aqui para ver se ele já está trocando. Ainda não, tá? Por enquanto só tem um. Ok? Se a gente for lá no meu Load Balancer, vamos olhar lá no Load Balancer,
Vamos clicar no Backend Set. E vamos ver o que tem aqui dentro. Por enquanto só tem os 10.013, ok? Então por isso a instância já está no ar, mas não terminou de executar todos os comandos, ou seja, não terminou de fazer o deploy dessa instância, né? E portanto ela ainda não está lá no Backend Set, tá? Quando ela entrar, ela vai entrar com o IP 10.014, ok? Esperar mais um pouquinho. Deixa eu tentar fazer um refresh aqui para ver se já... Olha lá, olha que legal. Então agora eu tenho 2 servidores web. Veja que o número aqui está mudando, né? Esse aqui 690.524 é o antigo, 1744, né? E olha que esse outro, 18 horas e 16 segundos, né? O horário atual, ou seja, faz 30 segundos que esse cara entrou no ar, ok? E funcionou. Então eu tenho 2 web servers a partir de um auto-scaling configuration que foram criados, né? Automaticamente. O segundo por causa do estresse na CPU, né? Veja que o CPU está 100%, ok? E a última coisa para a gente terminar é eu vou abortar o meu estresse NG aqui, ok? A CPU cai a quase zero, né? 1%, qualquer coisa assim, tá? Deixa eu voltar aqui para aquela minha instância original, que era essa daqui, para a gente mostrar como o gráfico realmente estava demonstrando aqui a CPU a 100%, desde aqui de 17,53, 54, né? E por isso que o grupo lá, o Instance Pool Autoscaling funcionou e usou o Instance Pool para subir mais uma instância, né? Agora eu tenho 2 instâncias. E o que vai acontecer agora é que como eu abortei lá o stress, né? E a CPU está praticamente a zero, né? Isso já vai se refletir no gráfico aqui, né? Veja que tem um delayzinho aqui, que isso aqui reflete a cada 1 minuto, então daqui a pouco isso vai aparecer. E aí o que vai acontecer então é que também automaticamente o grupo de autoscaling vai fazer um terminate dessa instância, ok? Então vamos olhar o horário de novo, são 18h02, né? Vamos esperar mais um pouquinho e eu volto para demonstrar isso aqui sendo terminado ou já terminado, para demonstrar que o scale in, né, que é reduzir a capacidade, scale out é aumentar a capacidade, scale in reduzir. Então, para demonstrar que o scale in também funcionou e terminar esse tutorial, ok? A gente volta já já, horário 18h02. Rapidamente para terminar, são 18h18, veja que passaram-se 15 minutos aí. E o que aconteceu foi que, na verdade, como uma CPU estava 100%, muito perto de 100, e a outra estava consumindo alguma coisa, talvez 5 por aí, a média das duas ainda estava acima de 50%. E por isso ele acabou primeiro fazendo um outro scale out, tá? Então ele chegou a subir uma terceira instância, tá? Deixa eu ver se ainda está funcionando com as 3 aqui. Olha lá, 3 endereços diferentes, acho que deu para ver, olha lá, 13, 80 e 69, tá? Mas agora já se passou mais algum tempo, as instâncias estão com consumo bem baixo, e aí a Instance Pool está mostrando aqui que está fazendo o scaling, e agora é o scale in, ok? Ou seja, ele está desligando. Então daqui a pouquinho essas instâncias estarão terminadas e eu volto a ter só uma instância, ok? Já já eu volto então para finalizar mostrando só uma instância e as outras 2 terminadas. Até já. Bom pessoal, só para terminar o vídeo aqui então, 18h23, e veja que agora ele está aqui terminating uma das instâncias. O Instance Pool está fazendo ainda o Scale Out, tá? Como eu tinha configurado lá para que ele subisse uma por vez e descesse uma por vez, ele está descendo uma, depois no final ele vai descer uma segunda e vai ficar com uma só, ok? Então, estou terminando aqui.
esse vídeo demonstrando o funcionamento do auto-scaling. Aqui já provavelmente já deve estar funcionando só duas, só lá 80 e a 13, tá? E mais alguns minutos, eu não vou mostrar, mas mais alguns minutos, essa instância vai estar terminada e uma das outras duas aqui vai ser terminada também e vou voltar a ter uma só. Obrigado, espero que gostem, um abraço e até a próxima. Pessoal, só voltando aqui para falar que agora no finalzinho eu falei scale out, mas eu estava querendo dizer scale in, tá? Que é reduzir a quantidade de instâncias e aproveitar e demonstrar que ele está aqui fazendo o terminate da segunda instância e aí vai ficar só uma, como eu tinha comentado, ok? Só isso e até a próxima.